dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquei muito feliz quando fui alertado por minha esposa sobre o tema da nossa reunião, né? Um avivamento, homem nacional. E o primeiro texto que me veio à mente foram as palavras de Abacuque, lá no seu livro, o livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2, quando ele diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Se eu não me engano, eu tenho 10 minutos, não é isso, Keila? Tá bom. 10, 15 minutos, 15 minutos aí no máximo. Tá bom, obrigado. Eu lembrei desse texto aqui, e quando a gente lê textos como esse, a primeira coisa que a gente percebe na palavra de Deus é que o avivamento, né, é uma necessidade e é uma possibilidade, né? Nós estamos aqui clamando a Deus pelo avivamento porque ele é possível, embora seja uma obra que só Deus pode realizar por intermédio do seu Santo Espírito, ela é possível. Nós podemos clamar, mas a partir do momento em que nós reconhecemos a necessidade. Então, a noção da necessidade de um avivamento que é possível, como a palavra de Deus nos informa aqui, passa por esse reconhecimento, né? É quando nós constatamos que algo está fora dos propósitos de Deus, e há sinais que estão indicando isso. É quando nós temos determinadas noções de que alguma coisa não acontece como a gente percebe na palavra de Deus, conforme o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, e a gente percebe que não estamos vivendo esse tempo. O Abacuque, na sua palavra aí, no capítulo 3, verso 2, ele diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quem nos faz sensíveis a essa necessidade é a palavra de Deus, né? E vejam como é que ele se sente diante das declarações de Deus. Me sinto alarmado, me sinto alarmado. Então, esse reconhecimento de que eu falo que é necessário e que um avivamento passa, em primeiro lugar, por esse reconhecimento, porque é a partir dele que nós vamos clamar ao Senhor para que avive a sua obra, ela passa pela palavra de Deus, por constatar o que Deus está declarando, e a gente faz isso por meio da Bíblia. Deus fala por meio da sua palavra. Quando Paulo escreve a Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda epístola, ele faz uns alertas. Capítulo 4 da primeira epístola, ele diz: O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos demoníacos, né? Olha, é o próprio Espírito quem está alertando o apóstolo Paulo. É sempre o Espírito Santo de Deus que fala. Lá na segunda epístola, já no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos tempos, esses tempos vão ser difíceis. Capítulo 3, 2 Timóteo, verso 1. Certo? Aí faz uma lista de evidências que vão caracterizar esses tempos difíceis, que são os últimos tempos, e além de serem últimos, são difíceis. E a solução que o apóstolo Paulo apresenta a partir dali é dizer para Timóteo: olha, Timóteo, para esses problemas dos últimos tempos, permanece na palavra. Lembra-te, né, das sagradas letras que você conhece desde a tua infância, permanece na palavra. Ele declara o poder da palavra de Deus, que ela é inspirada, né? Capítulo 3, verso 16.
Aí ele fala da utilidade da palavra de Deus. Ele avança no capítulo 4, verso 2, dizendo: prega a palavra, né? Porque é a palavra, meus queridos, que nos torna sensíveis à voz de Deus, ao que Deus quer fazer em nosso meio, mas que isso não está acontecendo. O Abacuque, ele diz: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Se a palavra de Deus não for pregada, as pessoas não são confrontadas com a vontade de Deus. Então a gente precisa orar muito para que a palavra de Deus seja pregada, ela seja declarada e seja de uma forma responsável, né? Transmitida, não como palavra de homens, porque muitas vezes a gente abre a Bíblia, cita um versículo e fala o que quer, e não aquilo que a palavra de Deus está declarando. Isso passa também pelo preparo. Temos que orar pelos nossos seminários, pelos professores do nosso seminário, porque é de lá que saem os nossos líderes que vão expor a única palavra, a palavra de Deus, não o conselho do homem que tem poder para nos tornar sensíveis, nos alertar quanto às declarações de Deus e a necessidade de que Ele avive a obra que é dele. Agora vejam aqui que esse avivamento que a gente espera passa também não só pelo reconhecimento, por meio da palavra que nos confronta com a realidade de Deus e com a realidade que nós estamos vivendo. Passa também por buscar. O que Abacuque está fazendo aqui é buscar a Deus e buscar em oração. E louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui buscando a Deus em oração. E alguma coisa que só Deus pode fazer sensibilizou o coração de alguém para que ela percebesse e declarasse: nós precisamos buscar o avivamento, né? A gente vê o apóstolo Paulo falando isso, por exemplo, à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 19 da sua primeira epístola, né? Não apagueis o espírito. Ora, não apagar o espírito é você não querer mais ouvir, não dar mais atenção à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. Está voltado mais para o conselho dos homens, para a palavra dos homens, para métodos humanos, e esquece e coloca a Bíblia de lado, né? E o que faz com que uma igreja decline nos seus propósitos é quando ela se afasta da palavra de Deus e começa a dar ouvido a espíritos malignos, né? Porque é nessas brechas que o diabo se infiltra para trazer perturbação para a igreja. E o Abacuque, quando ele lembra daquilo que Deus já realizou pelo povo de Israel e percebe ali os perigos pelos quais está passando o povo de Deus, ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Eu sei o que o Senhor pode fazer e sei o que está acontecendo agora com o povo. E, Senhor, nós precisamos desse avivamento. Então, ele está ali orando. A palavra de Deus também nos ensina, Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, né? Não vos embriagueis com o vinho de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós já recebemos o Espírito, nós já fomos batizados, nós fomos inseridos, mas como o Russell Shedd diz naquele seu livro, né, Batismo e Plenitude do Espírito, o Paulo está dizendo aos Efésios, nós precisamos estar cheios do Espírito, porque somente assim é que nós vamos ser habilitados, né, abundantemente para a realização da sua obra. Então passa por isso, meus irmãos, por essa noção, por esse reconhecimento, mas esse reconhecimento não vem como uma mágica, porque nós temos uma sabedoria específica e diferenciada. Vem quando nós abrimos a palavra de Deus e por meio da palavra de Deus nós confrontamos o que nós temos vivido com aquilo que Deus espera de nós. E isso é que nos faz clamar para que Deus avive a sua obra. E é claro que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence, né? Ele nos empurra assim, ele faz alguma coisa, porque senão a gente às vezes está no meio de tanta confusão que a gente não sabe o que fazer. Mas ele desperta a gente, assim como ele enviou o profeta aqui para o meio do povo,
Deus levanta pessoas para trazer alertas sobre as nossas vidas. Eu tenho um testemunho muito bonito dentro da minha família. De alguma forma, lá pelos idos da década de 80, 1980, uma das minhas tias que faleceu em 2017, a tia que nos levou para a igreja, a minha e meus irmãos, ia ser de Vicente Carvalho, ela percebeu tanta confusão acontecendo dentro de casa, tantos ataques, tantas dificuldades, que ela instituiu um culto ali dentro da nossa casa. Olha, todos os dias, 5 horas da tarde, nós vamos nos reunir aqui para buscar Deus, para ler a palavra e orar. Isso, todos os dias ela fazia isso. Às vezes eu me lembro que ela chegava na sala sozinha e depois as pessoas iam se achegando. E ela permaneceu ali, irredutível. E eu me lembro que desse culto, em 1987, a minha mãe se converteu, né? Morávamos todos na mesma casa, mas minha mãe não era uma serva de Deus. Ela se converte, ela é batizada naquela sala ali, e eu vejo ali como um avivamento dentro de casa, dentro da nossa família. Nós, parte da família já conhecia o Evangelho, parte já frequentava a igreja de Vicente Carvalho, mas minha tia percebeu. E ela começou com aqueles cultos, a simplicidade dela, com as limitações dela, mas a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ouviu o clamor da minha tia, daquelas pessoas que se uniram a ela, e trouxe salvação, e trouxe edificação, e nós perseveramos, e estamos todos, até hoje, servindo ao Senhor. Às vezes nós olhamos para nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, ou como estamos fazendo aqui hoje, olhamos para a nossa denominação e, de fato, se constatamos que algo precisa ser renovado, precisa ser avivado, vamos clamar. E nós temos um hino, 552, né? Avivamento é quando Deus fortalece a sua igreja, né? E a gente clama, fortalece a tua igreja, e o refrão diz: vivifica, vivifica, traz vida, traz renovo, e Deus pode fazer isso. É uma necessidade, e ela é possível ser uma verdade em nosso meio. Então vamos clamar, a começar pelas nossas casas. Às vezes, o que as igrejas precisam, e a nossa denominação, é que esse renovo, esse avivamento comece dentro das nossas casas, que a gente constate. Às vezes a gente precisa constatar que a nossa vida precisa de um renovo, precisa de um avivamento. Nós aqui realizamos a obra de Deus, nós formamos as igrejas, nossas igrejas formam as nossas denominações, e aí o reino de Deus. E nós temos observado o mundo, nós temos observado o nosso país, nós temos observado as nossas cidades, as nossas igrejas, as nossas denominações, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus usa essas aberrações que estão ao nosso redor para dizer: olha, vocês precisam de cura, vocês precisam de vigor, vocês precisam ser novamente avivados, fortalecidos nas coisas de Deus. Mas, meus irmãos, sempre tem que passar pela palavra de Deus. É ela quem torna o nosso coração sensível. É ela quem nos permite ter a noção das nossas necessidades e que nos leva a clamar, que é o que nós precisamos fazer. E como Abacuque diz aqui: eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, que Deus tem falado. Deus está falando, Deus sempre fala, mas o que nós estamos fazendo? Então não vamos negligenciar a voz de Deus e vamos buscar nele, por meio das nossas orações, esse avivamento. A gente não sabe quando ele vai fazer isso, mas a gente sabe que ele pode fazer a qualquer momento. E vamos orar também para que estejamos preparados. Se eu não me engano, o título de um livro é bem antigo, né? Vivendo acima da mediocridade. Eu esqueci também quem é o autor, já li há muitos anos, há mais de uns 30, 40 anos, por aí. Ele diz que o surfista ele não pode produzir a onda boa para ele surfar, mas quando a onda vier, ele tem que saber surfar, né? Então ele tem que aprender a surfar. A gente não sabe quando Deus vai mandar uma onda, mas a gente só vai aproveitar essa onda se nós estivermos preparados para quando ela chegar. Então vamos clamar ao Senhor quando ele vai trazer esse avivamento, e eu tenho certeza absoluta que Deus ouve as nossas orações, especialmente quando nós estamos pedindo que ele venha
para as nossas casas, para as nossas igrejas, para a nossa denominação. A gente está clamando ao Senhor. E Ele, na sua palavra, Isaías vai dizer, né, que aquele que clama a Ele quem busca o Senhor, Jeremias vai dizer isso também, ele se deixa achar. Mas ele também diz em Isaías, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Que hoje tenha sido essa manhã em que Deus está aí nos ouvindo, ouvindo o nosso clamor. Muito obrigado, irmã Keila e irmãos, por essa oportunidade. Amém. Que palavra, que desafio. Muito obrigado, pastor. Hino 552. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-me tua plena graça, vem renova seu vivo, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Deus continue te abençoando, abençoando seu ministério.